Memphis Depay é o jogador mais cotado para ser contratado pelo Flamengo para o lugar do Pedro. Mas e aí? Será que ele vem jogando bem? Ele vem jogando. Como estão os números recentes dele? Como estão as lesões recentes dele? Será que os valores seriam viáveis para o Flamengo? Será que ele tem uma similaridade com o estilo de jogo do Pedro? Será que o negócio vale a pena como um todo? Isso tudo a gente vai analisar agora, vendo lances dele e vendo números recentes do Memphis Depay. Pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre Memphis Depay. Entre outros vários jogadores da Europa, o Depay tem sido o principal nome falado por todos na mídia e na internet como o possível e o provável alvo principal do Flamengo para substituir o Pedro após o rompimento dos ligamentos do joelho do centroavante do Flamengo. Então, vamos hoje dar uma olhada tanto nas jogadas dele, quanto um jogo recente, agora de julho, que ele fez contra a Turquia pela seleção da Holanda. Vamos analisar se ele continua se movimentando bem. Ele que tem 30 anos só, não é dos jogadores mais velhos, é titular da seleção holandesa e vamos ver se o negócio é um negócio viável para o Flamengo em relação a salário, em relação a valores como um todo, se o Flamengo tem condições de seguir com essa negociação e se é algo que vale a pena, se ele tem as características parecidas com a do Pedro e uma série de outros detalhes aí, tanto sobre o negócio, quanto sobre o jogador, sobre a carreira dele, que a gente pode levar em consideração e analisar para dar a nossa opinião sobre essa possível contratação do Flamengo, beleza? Antes de mais nada, lembrando a vocês para me seguir em todas as redes, pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Então, bora pro vídeo. Não esqueça aí primeiro de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo. E vamos agora analisar o Depay. Primeiro, olhando aqui a carreira dele, ele que já passou por vários times, começando por Depay, que foi revelado pelo Sparta Rotterdam da Holanda. Ainda na base ele foi pro PSV, ficou durante um bom tempo no PSV e foi vendido para o Manchester United em 2015, depois Lyon, depois voltou para o Manchester United, Barcelona, Lyon de novo, Atlético de Madrid e agora está sem clube depois da temporada 23-24 pelo Atlético de Madrid. Ele é um jogador que tem, inclusive, alguns bons números por times específicos, que ele jogou muito mais do que por outros. Por exemplo, no Barcelona, ele não foi muito bem, mas tanto no PSV quanto no Lyon, ele teve números bastante expressivos. Vamos dar uma olhada agora no desempenho dele por clube. Ele que teve aqui, por exemplo, só no Lyon, 178 partidas, 76 gols. Apesar dele não ser aquele centroavante de função específica, eles têm 76 gols só no Lyon. Já no PSV ele tem 124 jogos, 50 gols. E aí, por que eu tô falando isso logo agora na hora das estatísticas? Para mim, ele não tem muita coisa em comum com o Pedro, na verdade quase nada. Ele é um jogador que já fez a função de atacante, mas nunca como um centroavante que joga de costas como o Pedro joga. Ele foi no máximo, a posição mais avançada dele foi um segundo atacante, um falso 9 e jogou muito tempo também como ponta esquerda. E aí também, além disso, como um 10, como um meia armador, mas um meia armador que chega bastante, muito mais um falso 9 do que um meia armador. Com posições parecidas com a do Rodrigo, do Real Madrid hoje, mas caindo mais para a esquerda do que para a direita. O Rodrigo hoje ele cai mais para a direita. Então, ele é, na verdade, a posição principal dele é um segundo atacante
que chega bem, que finaliza bem, que tem um bom físico, mas que não tem aquele porte de altura e de físico de um centroavante. Então, ele faz muitos gols, ele participa muito dos gols, é muito habilidoso, é um cara que, se você parar para prestar atenção nos lances, ele tem um drible curto sensacional, e isso aliado à proteção de bola, a força física que ele tem, gera uma série de lances de gol, de chances criadas. Então ele é um cara muito intenso, ele volta muito para tabelar, e aí entra uma similaridade muito grande, que eu vou entrar daqui a pouquinho no detalhe, com o Gabigol. Claro, o Gabigol nos bons tempos, não o Gabigol de agora. Então, ele volta muito para tabelar, ele não é aquele cara que fica lá estático dentro da área, não vai ser aquele centroavante que fica lá só lá dentro esperando bola, não. Totalmente diferente, porém, tem as suas coisas em comum com o Gabigol, mas é destro, joga quando cai para um dos lados muito mais para esquerda, para pegar o ângulo contrário e chutar de direita pro gol, por ele ser destro. Ele é um cara, como eu disse, de muito drible curto, parte muito para cima, tem força física, muito bom posicionamento, e quando ele faz esse recuo para a tabela, para iniciar alguma jogada, ele tem uma noção de posicionamento muito boa, diferente do Gabigol, que normalmente quando sai da área e vai buscar esse jogo ali no meio, ele não tem muita noção de até onde ele pode ir, de que momento ele tem que voltar para a área. O Gabigol volta e às vezes ele fica na ponta ou fica muito atrás, recuperando bola, pedindo bola, e não lembra que ele é o cara do gol lá na frente, principalmente nessa era de 1 a 2 anos para cá, que ele não tem jogado muito bem. Ele faz muito esse recuo e meio sem muita noção tática. Então, já o Depay não, quando volta, ele volta com a noção do que está acontecendo. Nos lances que a gente pode ver, quando ele recua, normalmente alguém do meio campo vai ocupar o lugar dele lá na frente como atacante, justamente porque em algum momento vai ser necessária uma tabela com uma função de pivô. E ele normalmente também ele não joga como atacante único, ele joga com mais alguém, com um centroavante ao lado dele. Pode ser o Morata, como era agora no Atlético de Madrid, outros jogadores também na seleção da Holanda, que sempre gosta de ter um centroavante. Então ele é esse cara que vai ser dinâmico, mas não vai ser aquele centroavante fixo, parado lá na frente. Tem um ponto aí que agora é em relação à questão do mercado do jogador. Primeiro, a relação de valores. Hoje, por ele não ter clube e ser uma das opções que podem chegar para o Flamengo fora da janela, ele é um cara que custaria, no mínimo, e isso baseado em valores que foram ditos em relação à negociação dele com o Corinthians, custaria, no mínimo, 2,5 milhões a 3 milhões de reais de salário por mês. E aí, acredito que não inclua nem as luvas, porque são as comissões de empresário, comissão para o próprio jogador, para assinar. Então é um jogador caríssimo que já chegaria logo de cara como o maior salário do elenco. Então tem esse primeiro ponto, que é o ponto financeiro. Comecei, acho que vocês perceberam, falando dos pontos bons, da parte técnica dele, da parte do desenvolvimento de jogo que ele faz, porque apesar de ele não ter tanta similaridade com o Pedro, o Flamengo tem que contratar mais um centroavante, porque o Gabigol não tem jogado nada, o Carlinhos menos ainda, e o Pedro machucado, e acabaram as opções para centroavante. O Flamengo nos últimos jogos estava improvisando o Bruno Henrique, que não tem como função principal jogar ali de centroavante. Ele quebra um galho, ele consegue algumas jogadas, mas ele não é centroavante. Então, voltando agora aos pontos de atenção, que não necessariamente são pontos ruins, dependendo do que o Flamengo estiver pretendendo e das condições reais financeiras do caso. Então, começando na parte financeira, que é essa de um salário de no mínimo aí uns 2,5 a 3 milhões de reais. O segundo ponto é a possível dificuldade em trazê-lo para o Brasil, que ele, em algumas entrevistas, ele chegou a dar a entender que não teria problema, que até gostaria de jogar no Brasil. Porém, ele tem um sonho de ser o maior artilheiro da história da seleção holandesa.
e ele hoje está a 4 gols desse marco. Então, em tese, ele não teria dificuldade, ele tem 30 anos hoje, não teria dificuldade em atingir essa marca de maior artilheiro da seleção da Holanda até hoje. Porém, o técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman, deu uma declaração falando que, dependendo de onde o jogador for, de para onde o jogador for, não especificamente falando do Depay, ele falou de forma geral, o jogador não vai mais ser convocado para a seleção se não tiver num grande centro do futebol. E aí, a gente entra numa discussão de o que é para ser considerado um grande centro do futebol. Para eles, na Europa, com certeza Brasil, Estados Unidos, Oriente Médio, essas China, esses centros que hoje estão aparecendo com mais dinheiro, com contratações, chamando atenção, reforçando a liga, ainda não são vistos como grandes centros. Para você ter uma ideia, o Bergwijn, um meia canhoto da Holanda que jogou recentemente no Tottenham, se eu não me engano, ele teve passagens por outros times da Inglaterra também, ele foi agora jogar na Arábia Saudita. E o Koeman, depois de receber essa notícia, de ser indagado numa coletiva sobre essa transferência do Steven Bergwijn, é que ele soltou essa da questão da transferência para os centros não muito... que não são os principais do futebol mundial. Então, se ele não está considerando nem a Arábia Saudita como um grande centro, a Arábia Saudita que está multimilionária, levando uma série de jogadores, quem dirá o Brasil, que, apesar de, para mim, ter um campeonato mais forte do que o campeonato árabe, hoje a visibilidade da Arábia é maior, por conta dos bilhões que estão sendo investidos por lá. Então, tem esse empecilho, essa questão do Brasil não ser ainda um grande centro do futebol mundial em relação a ligas, está caminhando para ser. O Brasil está tendo uma evolução, uma aceleração aí de desenvolvimento, principalmente de injeção de dinheiro, bem grande. Isso está sendo muito legal de acompanhar. Só de haver essa possibilidade, aventarem essas chances desses jogadores virem para os times do Brasil, já está sendo muito legal de acompanhar e é um grande avanço para o futebol brasileiro. Então, temos esse ponto financeiro do salário em si, temos esse ponto de uma possível negativa do jogador pelo fato da liga não ser uma das principais do mundo, e aí pelo medo de não voltar à seleção e não conseguir atingir esse marco de maior artilheiro de todos os tempos da Holanda. E tem um ponto aí que é muito relacionado com o momento do Flamengo, que é o histórico de lesões do Memphis Depay. Tô aqui no Transfer Market, indo olhar exatamente um gráfico que mostra esse histórico de lesões do jogador. E aí tem uma tabelinha aqui que mostra claramente todas as lesões que ele teve desde o início da carreira. Então tem um total aqui de 17 lesões na carreira. 17 lesões. Entre elas, em 2019, lá na temporada 2019-2020, pelo Lyon, adivinha que lesão que ele teve? Exatamente. Memphis Depay teve o rompimento dos ligamentos cruzados do joelho, exatamente a mesma lesão que teve o Pedro há cerca de 4 anos atrás, 4 para 5 anos. Então, meu amigo, além dessa lesão dos ligamentos, só em 2024 já tem aqui 3 lesões do jogador. Em abril e em julho, com dias parados aí, 28 dias, 32 e mais 22 dias. Só nesse ano. Só nesse ano ele tem aí por volta de 2 meses e meio a 3 meses parado por conta de lesão. E fora isso, se você for mais para trás, tem lesão aqui de 90 dias parado, 89, 59 dias. Essa dos ligamentos cruzados, ele ficou 200 dias fora. Então,
é um jogador que se lesiona bastante, e aí esse já é o link pro próximo questionamento que muito torcedor rubro-negro faz, o torcedor mais pé no chão, claro, não é aquele torcedor que já, qualquer jogador de nome europeu já, não, traz que vai render, já se faz, que é uma janela europeia fechada, o cara, pra não estar em clube nenhum, não ter fechado com ninguém ainda, algum problema ele tem. Algum problema tem. Qual é o problema? É ele que tá pedindo demais e ninguém tá aceitando pagar o que ele quer porque ele quer muito dinheiro? Ou algum outro problema que tá fazendo os clubes não chegarem pra tentar contratá-lo? Eu dei uma olhada aqui, mas tentando buscar algumas justificativas para isso, e pelo menos num passado recente ele não tem nenhum caso de indisciplina, nenhum caso de problema maior de relacionamento nos elencos. O que a gente já sabe pela carreira dele é que ele é um cara de muita personalidade, e muita no sentido de personalidade forte. E isso faz com que não seja tão fácil aquela convivência. Mas não acho que seja isso o motivo dele estar sem clube até hoje, mesmo com o fechamento da janela. Acho que é muito em função das lesões recorrentes que ele vem tendo. Então, o Flamengo está com um problema gigantesco exatamente por lesões recorrentes de jogadores. E aí contratar um cara que tem como problema principal justamente a fragilidade em relação a lesões é algo a se levar em consideração também e pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de seguir com a contratação. Então, é algo que a diretoria do Flamengo, os scouts tem que se levar em conta, mas também tem que se levar em conta a urgência do momento. Então, botar na balança, ver o que vale mais a pena, se vale a pena abrir os cofres dessa forma agora, correr o risco do jogador também se lesionar, entender a que moldes podem ser feitas essas negociações. E aí entra muito uma possibilidade aí de remuneração de acordo com metas alcançadas, essa remuneração variável, e aí... Só que agora, qualquer empresário, qualquer jogador, sabendo da situação do Flamengo, ele sabe que numa mesa de negociação, quem vai estar com o controle vai ser o jogador. Então, fica ainda mais complexa ainda essa negociação para o Flamengo, além de todos os fatores que já envolvem o cenário. Então, antes de finalizar o vídeo, já estou me alongando bastante aqui. É um assunto que tem estado bem alta no Flamengo e que envolve uma série de fatores, principalmente em questão de investimento alto, que o Flamengo precisa pensar muito antes de fazer os investimentos de qualquer forma, apesar da necessidade de correr. O Flamengo precisa inscrever o jogador, não é só anunciar, não é só fechar um negócio, é fechar negócio, fazer com que toda a papelada já seja assinada, anunciar e inscrever nas competições até a próxima segunda-feira. É isso. Então o Flamengo precisa correr muito contra o tempo, e isso está fazendo com que o critério talvez não seja tão detalhado. Eles vão abrir muito mais mão do que o normal para buscar uma contratação nos próximos dias. Então é isso, gente. Finalizando o vídeo por aqui. Qualquer novidade, qualquer anúncio novo, qualquer rumor novo de outro jogador que apareça, a gente vai mandar aqui mais um vídeo, comentar com vocês sobre as possibilidades e analisar. E estamos aí. Até o próximo vídeo. Lembrando de seguir em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube. Pega a visão, segue o Lucão no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!